Você sabia que tem pelo menos 7 formas de você falar sobre dinheiro na sua igreja de forma positiva que vai abençoar e somar não somente no seu ministério, mas na vida daqueles que congregam contigo? Esse é o nosso assunto de hoje. Se liga, pega uma caneta, pega um papel, já se prepara aí. Vamos para o conteúdo. Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí ao nosso canal de liderança pastoral, onde nós trazemos assuntos que têm muito a ver com o meu ministério, com o seu ministério, com a nossa prática ministerial, nosso papel de líderes e que normalmente não se fala muito no seminário, no seu treinamento teológico, né? São assuntos que às vezes faltam na nossa caixa de ferramenta. E eu procuro, então, colecionar esses assuntos e informações e trazer para vocês aqui. E eu procuro de algumas fontes aí que têm me abençoado. Às vezes traduzo isso e trago aqui para a gente no canal, para a gente poder curtir juntos, para a gente poder falar juntos, para a gente poder crescer juntos. E um dos assuntos que pega demais para a galera por aí é esse assunto de dinheiro na igreja. Pastores geralmente não gostam de falar disso, evitam isso, né? Se sentem desconfortáveis falando a respeito disso porque não querem ser mal interpretados, não querem ser mal entendidos. E eu entendo isso, eu tenho esse sentimento também de não querer ser mal interpretado nesse sentido. E a gente tem, para piorar a situação, vários mitos que a gente acredita sobre falar sobre dinheiro na igreja. Inclusive eu fiz um vídeo antes desse que explora os 4 mitos sobre dinheiro na igreja. Se você não viu esse vídeo, começa por lá, tá? Volta aqui, vou colocar aqui nos cards, vou colocar aqui em cima para você clicar. Clica aqui primeiro se você não viu esse vídeo. E se você já viu, então, vamos então para esse conteúdo que eu prometi no vídeo passado. Quando a gente falou dos 4 mitos, eu falei, próximo vídeo serão 7 formas de você falar de forma positiva sobre dinheiro na sua igreja. Vou deixar o tema aqui embaixo para a gente poder, para você poder acompanhar junto comigo. 7 formas positivas de se falar sobre dinheiro na igreja. Eu quero ferramentar você, quero inspirar você a falar sobre isso e a ter ferramentas para você poder fazer isso. Normalmente, quando nós sabemos que precisamos falar sobre recurso na igreja, a gente já fica assim, né? Já faz até aquela careta, né? Sobre falar sobre isso. Por quê? Porque todos nós já sentimos isso, todos nós sentimos desconfortáveis, né? E a gente tem desconforto em falar sobre isso. Mas eu queria que você repetisse uma frase comigo, se você tiver coragem aí, tá bom? Repita essa frase comigo, diz assim: se eu vou liderar um ministério efetivo, eu preciso aprender a falar sobre dinheiro. Repita comigo aí se você tiver coragem. Se eu vou liderar um ministério efetivo, eu preciso falar sobre dinheiro. Gente, por quê? Porque dinheiro não é o nosso alvo são pessoas e a transformação de vidas, de famílias e assim por diante. Mas, para que isso possa acontecer, existe toda uma estrutura por trás. E essa estrutura necessita de dinheiro para ela poder funcionar. E nós vamos ver no conteúdo hoje que dinheiro não tem a ver com a necessidade da igreja somente, do ministério funcionar e ter o seu recurso. Falar sobre dinheiro na igreja tem muito a ver com a necessidade do seu membro, da sua membra, das famílias que estão na sua igreja que precisam também de orientação e, em alguns casos, precisam de libertação nesse assunto, tá? Então, é muito, muito importante que a gente aprenda a falar sobre recursos, sobre dinheiro na nossa igreja. Eu estou pegando esse material aqui de um cara que eu já citei aqui várias vezes, que eu sigo ele bastante, Carey Nieuwhof é o nome dele, pastor no Canadá. Ele escreve muito sobre liderança, ele coloca esses conteúdos gratuitamente online, só que não tem isso em português. Então o que eu faço? Eu vou lá e pego as coisas dele, traduzo e trago aqui pra gente, misturando com alguns outros exemplos, algumas experiências próprias. Por quê? Porque é muito difícil para mim ler esse conteúdo,
receber esse conteúdo por causa da minha facilidade em inglês e saber que tem muito pastor, muito líder, muita pastora precisando desse conteúdo como eu preciso, mas não tem acesso por uma barreira linguística. Então eu estou trazendo aqui para você esse conteúdo dele, porque me abençoou, me ajudou e eu creio que vai abençoar e vai ajudar você também. Nós falamos um pouquinho sobre esse assunto no vídeo anterior, onde eu falei sobre os 4 mitos. Nós falamos que um dos problemas que a gente tem quando a gente fala sobre dinheiro na igreja é que a gente só fala sobre dinheiro quando tem uma campanha para arrecadar recursos para alguma coisa. A gente só fala quando a gente está precisando. E esse é um dos maiores erros que você pode cometer com relação a finanças na tua igreja. Só falar quando você precisa construir um prédio, só falar quando a conta está no vermelho, só falar quando você precisa. O fato é que se a gente falar sobre isso dentro de uma dieta saudável, né, junto com os outros assuntos que a gente trata, de vez em quando a gente tratar esse assunto também, e ferramentar a nossa congregação, isso entra na vernacular, entra na conversa, entra na pauta de discussão de assuntos bíblicos e práticos, e se torna parte do DNA da sua igreja, parte do entendimento da sua igreja. Então, quando a gente só fala quando eu preciso de dinheiro, cara, você não ganha com isso, a igreja não ganha com isso, seu membro não ganha com isso, ninguém ganha com isso. Então, é importante que a gente aprenda a falar sobre esses recursos em tempo e fora de tempo. Né? Quando precisa e quando não precisa, principalmente talvez quando não precisa, é importante falar sobre isso na sua igreja. Então, nós vamos hoje trazer algumas ferramentas, né, para você poder aprender a falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você entenda o seguinte: você não vai vencer as suas dificuldades financeiras tentando apertar o cinto e controlar os gastos para ficar dentro de um orçamento que você tem aí. Talvez você tenha um orçamento pequeno e diz, pastor, mas, meu Deus, mal dá para pagar as contas. O alvo aqui e a solução aqui não é você reduzir custos para poder ficar dentro do seu orçamento, que talvez para você seja pequeno. Mas o alvo é você falar sobre recursos, ensinar a sua igreja, equipá-los, instruí-los, trazer visão para que esse orçamento possa aumentar e você possa fazer, junto com a sua congregação, coisas que eles nunca imaginaram fazer. E isso tem um poder gigantesco. Quando a sua congregação vê acontecendo através da vida deles, coisas que eles nunca imaginaram que aconteceria. Isso tem um poder grandioso. Então, nós precisamos aprender a falar sobre isso. Nós precisamos manter essa porta aberta, né, e permitir que Deus fale com as pessoas, Deus abra a mente das pessoas, Deus instrua as pessoas através da minha vida e da sua vida. Então, tem 7 coisas que nós vamos discutir aqui, que são formas de você pensar sobre esse assunto, que eu acho que vão ajudar você um pouquinho. Algumas coisas têm um pouco a ver com os 4 mitos que nós discutimos no vídeo passado, outras coisas são novas, mas mesmo as coisas que têm a ver com os 4 mitos, tem estratégias aqui e tem formas de você falar que são absolutamente novas nesse vídeo. Olha só, primeira coisa, tem a ver com mito, mas tem estratégia nova aqui para você. Perceba que as pessoas falam sobre dinheiro no seu cotidiano. Perceba que não é, nossa, ninguém fala sobre isso, só o pastor. Não, as pessoas estão falando sobre isso na sua semana, com o seu cônjuge, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Pessoas estão falando sobre dinheiro frequentemente. Mas eu garanto para você que provavelmente eles estão falando mais sobre dinheiro fora do contexto de igreja do que dentro do contexto de igreja. Então, por que não trazer essa conversa para dentro do contexto de igreja? Por que não? Inclusive, vamos falar sobre estratégias aqui, sobre como você pode fazer isso. Você pode e deve falar sobre dinheiro, trazendo para dentro do contexto de igreja, falando sobre isso no sentido de mordomia. Você falar sobre mordomia dentro da igreja. E você entender que a maioria das pessoas provavelmente estão tendo dificuldade em serem bons mordomos dos seus recursos, tá? A grande maioria das pessoas que estão sentadas nos bancos da sua igreja estão tendo dificuldades com mordomia. Estão gastando mais do que deveriam, estão gastando em coisas que não deveriam, não estão conseguindo conquistar algumas coisas que são importantes porque estão se permitindo fazer coisas que parecem urgentes. O teu povo já tem dificuldade com mordomia. Entenda isso, eles têm dificuldade com mordomia. Quem vai ajudá-los
aprender princípios de mordomia que podem mudar a vida deles. Gente, tem gente aí fora que não são pastores. Tem gente aí fora, em canais da internet, em sites, em cursos do Instagram, que estão faturando milhões de reais ensinando a galera que está no teu banco e no meu banco a lidar com dinheiro. Por quê? Porque pessoas têm dificuldade com lidar com dinheiro. Então, não é que você vai se tornar o expert de vida financeira, e nem eu, não é o meu chamado, e talvez, imagino que não seja o seu também. Mas nós devemos sim falar a respeito disso, entendendo que as pessoas do meu banco eles estão tendo dificuldade com dinheiro. Eles lutam com dinheiro, eles gastam mais do que deveriam, não conseguem economizar, gastam em coisas supérfluas, depois não conseguem, né, ter o recurso que eles precisam para aquilo que eles, né, de fato precisam. Então, é importante que a gente fale sobre isso, né, e que você comece a normalizar a fala sobre dinheiro dentro da sua igreja, entendendo que a tua turma está procurando informação sobre dinheiro. Eles estão procurando informação. Só talvez não estão procurando na Bíblia, talvez não estão procurando contigo, mas estão procurando nos sites e nos cursos e nos livros por aí. Então, perceba que eles já estão falando sobre isso. Traga essa conversa para dentro da sua igreja. Segunda forma positiva de você falar sobre dinheiro. Então, primeiro primeira forma é você entender que a turma já está lidando com isso, já está sofrendo com isso, já está tendo dificuldade com isso, e você ir ao encontro dessa dificuldade com princípios bíblicos. Segunda forma é você falar sobre recurso como uma forma de cuidado pastoral. Muita gente tem relutância em falar sobre dinheiro, mas você sabia que hoje, estatisticamente, 90% dos divórcios que acontecem, um dos fatores agravantes é o dinheiro? Em 90% dos divórcios, um dos fatores agravantes para o divórcio é dinheiro. Agravante, se não determinante. Ok? Então, vamos dar uma mudada na nossa mentalidade. E se a tua fala sobre dinheiro, o teu ensinamento sobre dinheiro mudasse o casamento dos casais na sua igreja? Ou vamos pôr de outra forma, será que tem casamento na tua igreja, na minha igreja, que está falhando, que está indo para um divórcio, em parte porque nós não ensinamos sobre dinheiro? Você entende a importância disso? Como dinheiro é cuidado pastoral, inclusive, principalmente quando se fala de divórcio e sobre dificuldades no casamento gerado por dinheiro. Tem muita gente que não tem um entendimento mínimo, né, sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro, e o casamento dele sofre por causa disso. Deixa eu só dar um exemplo para você, depois você pesquisa aí. Depois você pesquisa Provérbios 22:7. E você vai ver como Provérbios 22:7 pode ajudar um casal a não ter dívidas que depois eles não consigam pagar. Um jovem casal que começa a comprar as coisas, começa a se empolgar e tal, e daqui a pouco está em dívida. Cara, Provérbios 22:7 é Bíblia. Que tal Mateus 6, onde Jesus diz, cara, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer, pois o Pai sabe do que você precisa. Que tal isso para reduzir um pouco da ansiedade do seu membro de congregação, da sua membra da sua congregação que está ansiosa, está perdendo sono por causa de problemas financeiros? Entenda que falar sobre dinheiro não é só uma coisa útil para o seu membro, faz parte do ministério pastoral que Deus te deu, se você é pastor ou pastora. Faz parte do ministério pastoral, faz parte de você ensinar e cuidar da sua congregação. Então, se você não ajudar as pessoas a entenderem como lidar com finanças, quem vai ajudar? Se você não vai fazer, quem vai fazer? Então, ajude e entenda que faz parte do seu ministério pastoral para com os seus membros. Terceiro ponto, terceira forma de você falar sobre dinheiro de forma positiva. É você ajudar as pessoas a planejarem o futuro financeiro delas, não só o seu, não só o que a igreja precisa. Nossa, nós vamos construir, nós precisamos de dinheiro. Não. Você vai aposentar um dia, você vai ter filhos, você vai ter netos, você precisa comprar uma casa, você precisa ter um fundo de emergência. Ajudar as pessoas a planejarem a sua vida financeira. Então, pense em como você pode ajudar elas, não elas ajudar você, mas você ajudar elas com essas necessidades que elas têm. Inclusive, muita gente acaba colocando a necessidade da congregação acima da necessidade dos membros. Mas escuta, se você ajudar os seus membros a se organizarem financeiramente, vai sobrar mais recursos para eles serem generosos. Então, pense primeiro neles. E
Coloque, inclusive, as necessidades dos seus membros à frente da necessidade da sua congregação, da sua igreja. Cuide do seu membro bem, coloque, cara, você precisa se organizar, você precisa aprender, você precisa fazer isso, você precisa viver princípios, reconhecer realidade, você precisa vencer algumas barreiras na sua vida financeira para você estar bem, estável. E aí essa pessoa vai poder ser muito mais generosa, muito mais tranquila, muito menos ansiosa, muito mais disposta a ajudar a igreja também como parte da generosidade dela. Então, ajude as pessoas a organizarem sua vida financeira. Como que você pode fazer isso? Uma das formas, além de você pregar a respeito disso, ensinar algumas coisas que Provérbios diz, inclusive sobre recurso financeiro, que economizaria muita gente, muita dor de cabeça. Tem alguns provérbios, não vou entrar neles agora por uma questão de tempo, mas tem alguns provérbios que de tempos em tempos eu ensino na minha igreja, que eu falo, gente, se você só seguir esse versículo, vai te economizar um monte de dor de cabeça na vida. Então, ensine sobre isso. É uma forma. Mas também tem cursos, gente, maravilhosos que você pode trazer para a sua igreja, você pode ministrar para a sua igreja, para os seus líderes, para começar a implantar esses pensamentos, essas ideias e esses princípios. Um dos cursos que a gente oferece na minha igreja aqui, milhares de igrejas no Brasil oferecem esse curso, é o curso chamado Crown, C-R-O-W-N, de nariz, C-R-O-W-N. O nome é horroroso, né? É um nome em inglês que a maioria das pessoas não consegue nem pronunciar, muito menos escrever, mas procura aí, ele é da Universidade da Família, se não me engano, e esse curso, ele já é um curso testado e aprovado em dezenas de países ao longo de muitos anos. Ele traz princípios bíblicos para dentro do seu para um curso onde você pode ministrar isso. Você pode ser treinado e você pode ministrar isso para seus líderes, você pode levantar líderes para treinarem outros líderes, e você pode ter esse curso recorrentemente na sua igreja, ensinando pessoas a lidar com suas finanças do ponto de vista bíblico. Então, invista em ajudar o seu membro a se organizar. Nós temos o privilégio de ter aqui na igreja que eu pastorei o Crown, já oferecido há um pouco mais de um ano, quase 2, eu acho. Tem ajudado muita gente a se organizar, muita gente a vencer algumas barreiras, a melhorar os seus casamentos, né? E a poder reorganizar a sua vida para conquistar coisas que eles nunca teriam conquistado se não tivessem organizado a sua vida baseada em princípios bíblicos. Então, casa um pouquinho com aquilo que a gente falou no vídeo, no vídeo anterior, de você querer uma coisa para a pessoa e não da pessoa. De você como pastor, como líder, como pastor, dizer, cara, eu quero algo para você, eu quero que você viva uma vida organizada, quero que você viva uma vida tranquila, quero que você entenda o que a Bíblia diz, eu quero que você seja menos ansioso, eu quero algo para você e não algo de você somente. Quando você ajuda as pessoas a planejarem o futuro financeiro delas, você está buscando algo para elas e não somente delas. Ok? Então, faça isso também. Quarto ponto, do 7, quarto ponto, é você vencer o medo de pessoas não gostarem daquilo que você está falando. Quarto ponto que a gente precisa fazer é vencer o medo, né? Quarta forma de você falar de forma positiva sobre dinheiro é você vencer esse medo de você falar sobre recurso financeiro e a saúde financeira da sua igreja. E é importante aqui a gente entender o seguinte, que dentro da igreja, inclusive, existem muitos ídolos. Apesar de provavelmente a sua igreja não ter literalmente ídolos dentro dela, né? O fato é que o nosso coração, o coração humano é um coração idólatra. E um dos maiores ídolos que está dentro da nossa igreja, não porque a gente coloca ele na parede, mas porque está dentro do nosso coração, um dos maiores ídolos que a gente tem é o famoso dinheiro. E existe uma idolatria ao dinheiro na nossa cultura, no nosso coração, talvez na sua vida, na minha vida. A gente precisa analisar como é que a gente está com relação a isso também. E você precisa entender o seguinte, quando você for falar sobre dinheiro, algumas pessoas vão torcer o nariz. Algumas pessoas vão torcer o nariz, mas só segura aí um pouquinho, porque até o fim do vídeo nós vamos falar sobre que tipo de pessoa que torce o nariz. Tá? E, cara, isso aqui vai te libertar, então segura aí até o fim do vídeo, tá? Mas algumas pessoas vão torcer o nariz. Por quê? Vão se sentir culpadas, talvez, se você falar sobre dízimos, né, ou ofertas na sua igreja, né? E você precisa entender o seguinte, cara, essa resistência que algumas pessoas vão demonstrar
é normal e é natural. E, inclusive, você precisa entender o seguinte: quando você fala sobre dinheiro, você não está somente ajudando as pessoas a se organizarem e entenderem princípios bíblicos, como nós já falamos até agora, mas você também está destronando um ídolo no coração humano. Vou repetir. Quando você fala sobre finanças dentro da igreja, você não está somente ajudando pessoas a se organizarem e entenderem princípios bíblicos. Isso é legal, nós já falamos sobre isso. Mas você também está destronando um ídolo no coração humano. E você deve esperar que algumas pessoas não vão gostar disso. Então, pastora, não se surpreenda quando alguém falar: eu não acredito, eu acho que o pastor não tinha que falar sobre isso, acho que tinha que falar sobre outros assuntos, esse assunto aí não devia falar na igreja. Alguns, eu vou dizer para você que provavelmente são poucos, tá? Mas alguns vão retrucar, não vão gostar e vão ter problema com isso. Mas é importante que você entenda que você também está destronando um ídolo, você está pregando contra uma idolatria que afeta o coração, provavelmente de todos, em um nível maior ou menor, mas provavelmente no coração de todos. Então, quando pessoas retrucarem ou falarem mal ou disserem que não era para você ter falado sobre isso, ouça, fique calmo, responda calmamente, biblicamente, demonstre o seu desejo de ensinar tudo aquilo que a Bíblia ensina, inclusive sobre recurso financeiro, né? E entenda que às vezes para você matar um ídolo no coração das pessoas, é muito importante que às vezes você entenda que algumas pessoas não vão gostar disso. Não porque você falou, não porque o tema é dinheiro, mas porque talvez no coração delas tem uma idolatria e elas não querem que você mexa no ídolo delas. Então, é importante que você entenda e enxergue claramente que o problema maior de falar sobre dinheiro na igreja é que para muitas pessoas dinheiro é um ídolo que está no coração. E o problema não é que você falou, o problema não é nem o assunto de dinheiro, o problema é que você atacou um ídolo no coração que precisa cair, esse ídolo precisa cair, é idolatria e precisa cair, principalmente quando ele influencia e atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que isso muitas vezes acontece. Quinto dos 7. É você entender e você engajar com o desejo que as pessoas têm de serem generosas. E aí talvez você vai dizer: pastor, eu não sei que igreja que você pastoreia, mas na minha igreja ninguém quer ser generoso, não. Na minha igreja o negócio de generosidade não funciona. Mas deixa eu te dizer, eu quero desafiar esse pensamento em você. Porque essa é uma mentalidade que a gente acaba entrando e absorvendo, mas eu acho que as pessoas são mais generosas ou querem ser mais generosas do que você imagina. Eu queria que você pensasse o seguinte, que você tentasse fazer uma mudança de mentalidade aí, imaginando o seguinte: cara, talvez a pessoa quer ser mais generosa do que eu imagino. Talvez o que falta para a pessoa é que ela não sabe como ser generosa. Talvez o que está faltando não é desejo de ser generoso, mas falta saber como que eu posso ser generoso. Quais são as áreas onde eu posso ser generoso, como que eu posso contribuir, como que eu posso ser criativo com a minha generosidade. Então, a gente acha que as pessoas têm barreira a serem generosas, mas se você ensinar o caminho da generosidade, você vai ver que as pessoas têm uma alegria, na verdade, em contribuírem generosamente. Agora, generosidade para cada pessoa é um valor diferente, né? Para alguns, R$20 é generoso, para outros, R$20 não é nada, né? Mas você vai ver que o coração humano ele gosta de ser generoso, principalmente o coração humano transformado por Jesus. Então como é que a gente faz isso? Começamos com a Bíblia. Começa do ponto de partida da Bíblia para alinhar as expectativas, os desejos, né, aquilo que a generosidade precisa. E como que eu posso ser generoso? Como que eu posso... cara, tem muitos... versículos, muitas histórias bíblicas de ser generoso. Inclusive tem aquela história bíblica da construção do templo de Salomão, onde tiveram que dizer, acho que foi Salomão ou Davi que teve que falar assim: galera, para de trazer recursos, porque já deu, já tem ouro demais, prata demais, pode parar. Por quê? Porque a turma queria ser extremamente generosa. Então, à medida que você ensina sobre esse assunto, as pessoas vão começar a aprender, por exemplo, olha só,
como que eles podem ser generosos. Não é esperar sobrar ou dar do que sobrou. Uma forma de ser generoso, sabe o que é? Dizer assim, cara, a pizza que eu ia pedir hoje à noite, que eu ia encomendar hoje à noite, eu vou deixar de pedir. E o dinheiro da pizza, vamos colocar aí hoje, dependendo do tamanho da sua família, né, facilmente chega de 50 a 100 reais. Então vamos jogar de 50 a 100 reais. O dinheiro da pizza de hoje à noite nós vamos dar para missões. Que tal você desafiar? Que tal você desafiar na sua igreja? Galera, uma pizza por mês para missões. Qual que é o valor que você gasta em pizza? É 50? Beleza, 50. É 100? Beleza, 100. Estou te desafiando a você abrir mão de uma pizza por mês para você dar para missões, por exemplo. Cara, é fácil, é prático, é um desafio que a pessoa vai dizer, pô, mas eu consigo abrir mão de uma pizza para dar dinheiro para missões. E vamos só fazer um cálculo básico aqui. Cara, se você conseguir 10 famílias que abram mão de uma pizza aí de 50 reais, é 500 reais para missões. Aí, cara, no fim do mês você recebe esse recurso e você celebra isso. Cara, nós demos 500 reais, a gente não dava nada para missões, demos 500 reais. Se a sua igreja é maior, imagino que você tenha 100 famílias que deram 50 reais para missões. Faz o cálculo aí. Quanto que é isso? Né? Cara, 5 mil reais para missões, glória a Deus, cara, nós conseguimos dar 5 mil reais só abrindo mão de uma pizza. Eu estou jogando por baixo, tá, gente? 50 reais para uma pizza, estou jogando bem por baixo, tá? Que tal você desafiar os seus jovens? Jovens, nós vamos fazer um evento evangelístico, vamos, sei lá, fazer um impacto na cidade aí, dia tal, no carnaval, e o desafio é que você vai abrir mão de um lanche por mês. E nós vamos trazer o dinheiro desse lanche, nós vamos comprar garrafas de água para distribuir na rua com um cartãozinho de Jesus te ama. Sei lá, estou inventando aqui, tá? Mas são formas de pessoas abrirem mão de algumas coisas para serem generosas. Então, ajude as pessoas a aprenderem a deixar de lado, às vezes, uma compra impulsiva, aquilo que é egoísta em nós. Vou comprar mais uma pizza, mais um lanche, vou comprar isso, cara, que são gastos, às vezes, que são desnecessários. E é uma coisa simples, é uma vez por mês, é um começo que começa a inspirar generosidade no coração da sua congregação. Garanto para você que se uma família da tua igreja que nunca deu para missões abrir mão de uma pizza, explicando para os seus filhos por que eles abriram mão da pizza, eles fazem outro lanche em casa, não é que vai deixar de comer, não é precisa nem jejuar necessariamente, tá? Abriu mão de uma pizza, 50 reais, 100 reais por mês, e mandou isso para missões, o efeito disso no coração dessa família vai ser tão abençoador que vai abrir a porta para a generosidade, e talvez generosidade até num nível maior do que esse que você, esse começo aí com a pizza. Gente, a generosidade na minha igreja é um dos nossos 7 valores. Nós temos 7 valores que a gente ensina, a gente insiste neles, os membros estudam eles comigo, né? Valor por valor, e nós falamos a respeito de generosidade. Uma das coisas que a gente ensina os nossos membros é assim, cara, você já é abençoado. Você já é abençoado. Porque sabe qual que é o problema? No Brasil a gente tem uma cultura de dizer assim, cara, o dia que Deus me abençoar, eu vou dar para missões. O dia que Deus me abençoar, eu vou comprar uma coisa para o pastor. O dia que Deus me abençoar, nós vamos trocar o telhado da igreja. O dia que Deus me abençoar, Cara, sabe o que Efésios 2 diz para nós? Que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. E o problema é que a ganância em mim, em nós, diz que o dia que eu for abençoado, e a gente não para pensar que a grande maioria de nós, eu sei que tem gente assistindo aqui de várias, regiões do Brasil, de vários lugares, com várias realidades financeiras diferentes, mas a grande maioria de nós pode dizer, cara, apesar das minhas lutas, apesar das dificuldades, Deus tem me abençoado, provavelmente, se você está no Brasil, com mais do que a maioria do mundo tem hoje. O Brasil, apesar das suas lutas e das suas dificuldades, e dependendo da tua região, cara, nunca estou diminuindo a tua luta aí, tá? Mas a maioria do mundo não tem o que a gente tem no Brasil. E nós podemos sim virar essa chavinha na cabeça da nossa galera e dizer, cara, você já é abençoado, e você foi abençoado para poder abençoar. Se você tem recurso, por exemplo, eu brinco com a minha congregação aqui, só pensa nisso comigo por um segundo. Hoje nós temos no Brasil um monte de academias, né? Academias de ginástica, onde as pessoas pagam para ir malhar.
A grande maioria delas estão pagando para ir malhar, sabe por quê? Porque estão com sobrepeso, ok? Então imagina só o que está acontecendo aqui. Nós temos dinheiro para comprar comida, nós temos dinheiro para comprar tanta comida que a gente está em sobrepeso, e por causa do sobrepeso que eu tenho de tanta comida, porque eu tenho tanto dinheiro para comprar tanta comida, eu tenho dinheiro inclusive para pagar uma academia para eu tentar lutar contra o meu sobrepeso. Você consegue entender? Primeiro, eu tenho dinheiro para comprar comida. Isso já é melhor do que muita gente hoje no mundo. Segundo, por ter tanta comida, eu chego a estar de sobrepeso. Isso também é um problema maior do que, né, um problema que muita gente no mundo não tem. Não tem problema de sobrepeso, tem problema de malnutrição. Terceiro, inclusive eu pago uma academia. Eu já paguei para comer demais, agora estou pagando para tentar queimar as calorias daquilo que eu comi demais. Você entende como a gente é abençoado? No nosso Brasil, apesar das nossas lutas, nós somos um povo abençoado. Então, aprenda, ensina o seu povo a respeito disso e eles vão descobrir uma possibilidade de serem generosos, como uma coisa simples como uma pizza ou um lanche. E se você ajudá-los a começar na jornada de generosidade, você vai despertar no coração deles o desejo de serem cada vez mais generosos. Sexto ponto, sexto do sétimo, mais dois para a gente encerrar. Conecte a sua visão com a sua gestão. Conecte a sua visão com a sua gestão. Uma das formas positivas de você falar sobre recursos dentro da sua igreja, você falar sobre a gestão dos seus recursos na sua igreja. Uma das coisas que é muito, muito importante que você faça é você fale sobre como os recursos que são dados na sua igreja são geridos. Você precisa trazer transparência a respeito disso, você precisa falar a respeito disso. E uma das formas de você trazer para a conversa recurso financeiro é falando sobre como a igreja está investindo nesse recurso financeiro. Isso é muito, muito importante que você fale sobre isso. Fale sobre algo que você conseguiu adquirir, fale sobre algo que você conseguiu comprar, fale sobre um acampamento das crianças que a gente conseguiu pagar, fale sobre uma pintura nova na parede que, né, da igreja que melhorou. Por quê? Porque a gente contribuiu e você está prestando contas, que gera segurança naquele que está dando, porque ele vê o resultado daquilo que ele está ofertando. Então você está prestando contas, está gerando segurança e está falando sobre recursos dentro da sua igreja. Então, cara, fale sobre a sua gestão e, aliás, né, pastor, cuidado com a sua gestão também, ok? Cuidado com a sua gestão. Então, alguns princípios que você nunca deve permitir, né? Algum amigo próximo ou parente que cuida do dinheiro da igreja. Muito menos, pastor, por favor, muito menos você, tá? Tem uma equipe, tem um tesoureiro, tenha voluntários, tem alguém que te ajude. Se você não tem uma diretoria formada, procura um voluntário. Se você tem uma diretoria formada, como eu tenho, cara, tesoureiro é para isso. Tesoureiro vai lá, vai contar disso, não vai passar pela sua mão. O dinheiro não passa pela sua mão, não pode passar pela sua mão, senão gera insegurança de onde que esse dinheiro está indo, tá? Tenha uma comissão de exame de contas, ok? Um conselho fiscal na sua igreja. Na minha igreja nós temos um conselho fiscal eleito pelos membros que olham todos os documentos, notas, recibos, fazem isso tudo certinho, prestam contas para a igreja, para saber que está tudo sendo gasto da forma correta, que não tem nenhuma falcatrua, que não está sumindo dinheiro. Isso gera confiança na sua igreja. Traga transparência. Recentemente eu fiz um relatório financeiro. Gente, está aqui o que entrou, o que saiu, como é que está o caixa da igreja. Por quê? Porque isso gera transparência, gera envolvimento das pessoas também. Então, preste contas a respeito do seu recurso financeiro também, tá? Conecte a sua visão daquilo que você precisa com a sua gestão, como nós estamos gerindo esse recurso financeiro, e você vai ver pessoas confiando mais, se abrindo mais, se dispondo mais a contribuir. Sétimo e último para a gente fechar, porque o nosso vídeo já está ficando comprido, você deve entender que pessoas, inclusive visitantes, estão muito mais abertos à conversa sobre recursos do que você imagina. Aquele medo de, se eu falar sobre dinheiro na igreja, o visitante não vai voltar mais. Deixa eu te dizer que muitas vezes o visitante está mais aberto do que você imagina. Inclusive, principalmente quando eles entendem que você quer ajudar eles. Quando você presta conta, você fala, cara, está aqui o recurso financeiro da igreja, está aqui onde foi investido, está aqui quanto saldo nós temos na conta. O visitante fala, pô, o cara está sendo transparente, sério? Não esperava isso. Está aqui o relatório da nossa comissão né, de finanças, o relatório da nossa comissão de finanças que olhou nota por nota, recibo por recibo. Caramba, transparência na igreja, o visitante fica surpreso.
e feliz com isso, ok? Quando isso é trazido. Então, quando eles veem o seu interesse também, pessoal, talvez você está nos visitando hoje, você não sabia que a Bíblia tem muito para dizer sobre finanças. Eu quero oferecer para você um curso chamado Crown, que vai te ensinar a viver princípios bíblicos na sua vida. O visitante vê, cara, você quer me ajudar com a minha vida financeira? Ele vai estar muito mais aberto quando ele entender que você não quer só algo dele, mas algo para ele também. Então, não se assuste, não pense que o seu visitante não quer que você fale sobre dinheiro. É só a forma certa de você falar sobre dinheiro. Eles vão estar muito interessados quando eles entenderem que você está do lado deles. Você não está contra eles nem querendo tirar algo deles, mas você está do lado deles. Inclusive, eles vão ficar muito felizes de descobrir o que a Bíblia diz sobre dinheiro, à medida que você ensinar da forma correta. Agora, está aqui uma bomba, vou jogar uma bomba aqui para a gente encerrar, que tem a ver com o quarto ponto que eu falei sobre, né, pessoas que não gostam, que falam que não deveria falar sobre isso. Está aqui a bomba, você está pronto? Senta aí para você receber essa bomba no teu colo e veja se não é verdade o que eu vou dizer aqui, que o Carey Nieuwhof nos diz aqui, né? Você sabia que muitas vezes as pessoas que mais se opõem a falar sobre dinheiro na igreja são as pessoas que menos contribuem? Deixa eu repetir. Muitas vezes as pessoas que mais se opõem a você falar sobre dinheiro na igreja são as pessoas que menos contribuem, ok? A galera que fala, não tinha que falar sobre isso porque está errado, porque não podia, tem que falar sobre qualquer assunto, menos esse assunto. Normalmente, nem sempre, mas normalmente essa é a galera que menos contribui para o seu ministério. Ou seja, moral da história aqui, segura isso aqui, que isso aqui é o ponto principal, segura isso aqui, beleza? Olha só, não permita que as pessoas que menos contribuem façam com que você deixe de falar com aqueles que querem contribuir na sua igreja. Não permita que as pessoas que menos contribuem, que normalmente são as pessoas, não pode falar sobre isso, né? Enche o saco do pastor, normalmente são pessoas que não contribuem muito. E se você não cuidar, você vai deixar que as pessoas que menos contribuem fechem a sua boca, limitem o seu cuidado pastoral, limitem a sua visão, limitem a forma de você abençoar a sua igreja, pedindo para você não falar sobre dinheiro. Então não permita que as pessoas que menos contribuem te inibam de falar sobre dinheiro na sua igreja. Então, são 7 princípios aqui que a gente abordou sobre como você pode falar sobre finanças na sua igreja. Passa por uma mentalidade, uma mudança de mentalidade que eu e você precisamos viver. Mas deixa eu te dizer, não tenha medo de falar de recursos financeiros com a sua igreja. Faça isso com sabedoria, óbvio. Faça isso com cuidado, com tato, óbvio, mas faça isso de forma bíblica e consistente. Bíblica é trazendo o que a Bíblia diz, você só está expondo, né? Assim como você expõe o que a Bíblia diz sobre vários assuntos, você está expondo sobre o que a Bíblia diz sobre recurso financeiro também. E faça isso de forma consistente, ou seja, tenha um planejamento, não espera você precisar para falar. Fale consistentemente. Tem um ritmo, sabe, de falar sobre isso. Para mim é uma vez por mês, no quarto domingo do mês da minha igreja, eu vou falar sobre recurso financeiro. Então, fale sobre isso e você vai ver esse ritmo e essa fala e esses princípios começando a gerar na sua igreja, na sua congregação, um impacto no seu ministério, a começar pela vida daquele que passa a ser generoso, passa a fazer um curso, passa a aprender, passa a planejar para o seu futuro financeiro, mas também isso vai gerar uma cultura na sua igreja, onde vai normalizar a fala sobre o dinheiro, o cuidado pastoral nesse assunto e princípios bíblicos que vão gerir não somente o futuro da sua igreja, mas a vida financeira dos seus membros também. Então tem muita forma positiva, gente, tem muita forma útil, tem muita forma que vai somar na vida dos seus membros de você falar sobre dinheiro. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma aqui, que você possa aplicar à sua igreja, ao seu ministério, à sua congregação. Então, espero que tenha sido útil esse conteúdo para você. Se foi, compartilhe. Compartilhe
joga nas suas redes sociais, manda aí para um grupo de pastores, para um conselho de pastores, para um grupo de pastores da sua região, colegas que caminham aí contigo. Compartilhe com a sua equipe ministerial também. Desenhe junto com a sua equipe uma estratégia para falar sobre finanças da sua igreja e que você possa ser liberto de qualquer medo nesse respeito, você possa ser liberto de qualquer receio, você possa vencer a sua insegurança para poder libertar a sua igreja nesse sentido. Tá bom? Pastorzão, que Deus te abençoe demais. Pastora, que Deus te abençoe, te fortaleça. Você que é líder de ministério, permaneça, continue. Deus é contigo. Lembra que Jesus falou que ele ia construir a igreja e as portas do inferno não iam prevalecer. Então, foque em Jesus, que ele seja o seu sustento, a sua força, a sua alegria hoje e que você possa perseverar em Cristo, construindo a sua igreja. Um abraço, Deus abençoe e até lá.